Quando fui convidado para falar um pouquinho com vocês sobre o tema do apartheid, do racismo, da segregação racial, eu pensei, puxa, nada mais oportuno, não haveria tema mais conveniente, mais oportuno do que este, no momento que nós vivemos, em que recentemente nós tivemos, infelizmente, nos Estados Unidos da América, né, na cidade de Minneapolis, o recrudescimento desse racismo, dessa segregação racial, dessa discriminação pela cor, no fatídico e triste episódio do cidadão George Floyd, que foi, infelizmente, assassinado covardemente pela polícia de Minneapolis, pela truculência, pelo absurdo da repressão, da violência policial ali. E esse episódio que gerou uma série de protestos nos Estados Unidos e mesmo fora dos Estados Unidos contra o racismo, apenas reacendeu aquilo que nós já sabíamos, a de que o racismo é um monstro adormecido, que está sempre ali na caverna, pronto para dar o seu bote, e que por isso nós precisamos estar sempre vigilantes para combatê-lo e para, como cidadãos, fazermos a nossa parte nesse sentido, certo? Mas, como nós sabemos, o apartheid ele foi um sistema racista, um sistema segregacional, um sistema de discriminação com base na lei, na África do Sul. Tá? Mas ele não surgiu do dia para a noite. Né? O apartheid é uma palavra africana, né? Descendente, é uma palavra etimologicamente descendente da linguagem africana, que é uma das línguas faladas na África do Sul, uma língua que foi gerada pela junção, né? Pela mistura da língua holandesa, do neerlandês, da língua dos colonizadores holandeses, com os dialetos da África, os dialetos locais. E a palavra apartheid em africano significa separação ou estado de separação. Então, é um estado em que as coisas estão separadas ou que as pessoas estão separadas pela classe social, enfim, ou pela cor. Nesse caso, mais especificamente, as diferenças de cor, as diferenças na cor da pele, certo? E, embora o apartheid ele tenha sido implementado oficialmente só em 1948, certo? Para que o apartheid se concretizasse enquanto uma política legal, uma política jurídica e oficial de separação entre brancos, negros, mestiços e pessoas de cor, lá na África do Sul, houve todo um processo histórico, um processo cultural, um processo social que culminou com a votação, com a aprovação dessas leis segregacionistas. Então, a gente tem a ideia, às vezes, né, de que o apartheid começou do dia para a noite. Não, mas houve um processo histórico, e é preciso historicizar esse processo, é preciso saber que o apartheid começou muito antes, na verdade, que o racismo e a segregação raciais na África do Sul eles remontam o século XVI, né? Quando da chegada, da invasão dos colonizadores holandeses. Já no século XVI, quando os colonizadores, os colonos holandeses chegaram, os boeres, como eles eram assim chamados, eles utilizavam a mão de obra negra, nativa, certo? Exploravam essa mão de obra e já assim faziam uma segregação, uma discriminação racial. Já houve medidas segregadoras, né, racistas, entre os séculos XVI até o século XVIII, certo? E até o início do século XIX também. Porém, no século XIX, após o Congresso de Viena, quando os europeus, né, na sua busca insaciável por riquezas, por novas fontes de matérias-primas e também na busca de mercados consumidores para seus produtos industrializados, quando no século XIX, no Congresso de Viena, os europeus dividiram a África e a Ásia e a Oceania como uma grande pizza, né? A África do Sul ficou sob a possessão do Império Britânico, né, dos ingleses. E houve aí uma guerra, né, a famosa Guerra dos Boeres, e outras guerras
coloniais entre holandeses e ingleses para saber quem ficaria com essa parte do bolo, com essa fatia da pizza colonial, que era, no caso, a África do Sul. E nessa guerra, né, entre holandeses e ingleses, pelo domínio, pela posse da África do Sul, os britânicos levaram a melhor e, a partir daí, já começaram a implantar um sistema bastante radical de segregação racial, certo? Os britânicos, fundados e fundamentados na sua ideologia, né, romântica, fascista, de superioridade, de supremacia branca, aquela ideia de que era o fardo, né, do homem branco carregar os negros nas costas, levar a civilização, a suposta civilização, o suposto desenvolvimento técnico industrial até a África. Então, os ingleses, os britânicos, estabeleceram uma série de medidas já no século XIX, medidas restritivas, medidas que tolheram a liberdade, que tolheram a cidadania e os direitos dos negros, dos nativos na África do Sul. Entre essas medidas estabelecidas pelos britânicos estava a famosa Lei do Passe. Essa Lei do Passe, certo? Como o nome já sugere e já explica muito, foi uma lei que obrigava todos os negros e pessoas de cor dentro da África do Sul britânica, dentro das possessões inglesas na África do Sul, a portarem um passe, né, uma espécie de salvo-conduto, digamos assim, social, para que elas pudessem transitar livremente dentro de todas as áreas, tanto dentro de áreas específicas, as quais elas não estavam autorizadas a andar, por serem pessoas negras ou pessoas mestiças, tá? Como também em determinadas áreas, em determinados horários, do dia, né? Por exemplo, à noite, em outros momentos, era preciso portar esse passe para não ser preso, não ser interrogado, não ser vítima de um constrangimento ou de uma sanção, de uma reprovação por parte do Estado, certo? Então, a lei do passe, digamos assim, abriu as portas, foi a lei precursora para uma série de leis segregacionistas, para uma série de leis discriminatórias que visavam confinar os negros, né, dentro de espaços muito específicos, separados e sem direito à participação política. Em 1892, tá? Também foi aprovada a limitação ao voto dos negros na África do Sul, certo? Foi também aprovada essa limitação do voto dos negros na África do Sul. Para votarem, os negros precisavam ter um certo grau de instrução, certo? E também apresentarem uma renda específica, uma espécie de voto censitário, né? Como aquele que acontecia no Brasil, no período colonial. Para votar, as pessoas precisavam ter uma renda fixa ali, determinada, estipulada pelo Estado, pela política do Estado, tá certo? E em 1905, no início do século XX, houve a proibição total do voto negro. Então, vocês podem ver, certo, que foi um ascendente, foi uma crescente de leis discriminatórias e segregacionistas, certo? Que começou, digamos assim, de fato, no século XVI, com a exploração das terras da África do Sul pelos colonizadores holandeses, que continuou no século XIX e, digamos assim, se aprofundou com o domínio britânico, com o domínio dos ingleses, e se transformou em lei, em força legal, né? E que foi cada vez mais sendo aprofundada, certo? A partir da lei do passe, tá certo? Então, no fim do século XIX, após a possessão, o domínio dos ingleses sobre as terras, os territórios da África do Sul, certo? Essas medidas, elas passaram a ser mais intensas, mais intensificadas. E o Estado da África do Sul passou a ter um controle efetivo sobre a vida política
a vida política e social, de maneira a excluir os negros de qualquer participação nessa vida política, né? Houve o banimento dos negros do direito a ter cadeiras no parlamento, por exemplo, certo? Os negros foram proibidos de ter representatividade dentro do parlamento, certo? Nesse momento foi fundado o Partido Reunido Nacional, pelos Boeres. Esse Partido Reunido Nacional era um partido majoritariamente formado pelos colonos brancos, certo? Descendentes dos holandeses, descendentes dos opressores que chegaram no século XVI para dominar, conquistar a África do Sul. E esse Partido Reunido Nacional tinha como bandeira, como, digamos assim, ponto principal da sua agenda política, da sua campanha política, né? Estabelecer uma separação rígida entre brancos, negros e pessoas mestiças, certo? E aí os negros brancos, os negros e mestiços, perdão, ficaram, digamos assim, exprimidos entre holandeses e ingleses, né? De um lado eles tinham a política segregadora inglesa, que era forte, que era bastante intensa no sentido discriminatório, e do outro lado eles tinham o Partido Reunido Nacional dos Boeres, dos holandeses, que propunha medidas mais sérias, mais severas, mais graves de segregação racial, certo? Qual foi, então, a base ideológica? Né? Nós sabemos que todo sistema político, que todo sistema cultural, social, religioso, ele tem uma base ideológica, ele tem um substrato de crenças, de valores que são construídos e que dão sustentabilidade a essas práticas políticas, né? A essas práticas e essas atividades de caráter político. Qual foi, então, a base ideológica do apartheid, da segregação? Foi a ideia, primeiro, a ideia de que era preciso separar, né, os brancos dos negros e dos mestiços para evitar que os brancos fossem engolidos pelas outras classes sociais. Havia o medo dos brancos, ou pelo menos se usava isso como justificativa, de que, por eles serem uma minoria, os europeus, os descendentes minoritários dos antigos colonos europeus, havia o medo de que, por eles serem uma minoria, né, a cultura deles, né, a raça deles, entre aspas, né, porque nós sabemos que hoje esse conceito de raça já está fora de discussão na genética, na antropologia, enfim, nós temos apenas a raça humana, né, nós temos apenas fenótipos diferentes, mas genotipicamente nós somos todos iguais, certo? As diferenças de pele, de cor do cabelo, enfim, tudo isso são adaptações do meio ambiente, certo? Mas nessa época, a ciência, né, de cunho darwinista, o cientificismo, né, o positivismo, o darwinismo social, sobretudo, que pregava a ideia da sobrevivência do mais forte e do direito do mais forte de oprimir e dominar o mais fraco. Então, essas ideias darwinistas, evolucionistas, cientificistas, ainda eram muito fortes, né, no final do século XIX e início do século XX, que é o momento em que nós estamos falando, do apartheid, certo? Então, a ideia dos brancos descendentes dos europeus era essa, era separar brancos, negros e pessoas mestiças, pessoas de cor, para evitar que, digamos assim, os brancos fossem absorvidos nessa cultura negra, nessa cultura mestiça, e que eles perdessem a sua suposta pureza, a sua suposta identidade racial, identidade enquanto classe, enquanto povo, tá certo? Houve também toda uma ideia, né, de que a cultura da África do Sul era verdadeiramente a cultura europeia, a cultura dos brancos colonizadores que vieram no século XVI, que foram os pais fundadores da pátria, os líderes iniciais, né, os heróis. Houve toda uma romantização, né, a criação de uma mitologia de superioridade branca, certo? E de pureza racial, de supremacia racial, tá? E isso foi criado através de símbolos, de músicas, de canções,
de textos, pelos autores, pelos escritores, pelos filósofos, poetas da época, né? Ou seja, a arte e a ciência se prestaram ao papel de legitimar, de dar suporte, de dar base a um processo e a um regime discriminador, certo? Havia o medo, então, de que os brancos perdessem a sua identidade e de que, supostamente, os negros também perdessem a sua identidade. Então, eles usavam esse argumento, esse subterfúgio de que era preciso, para manter a cultura intacta, pura, de cada um dos grupos étnicos, né, dos grupos sociais e culturais que formavam a África do Sul, era preciso manter todos separados em caixinhas, digamos assim, separados, guetizados, né, digamos assim, confinados em áreas específicas e evitar uma miscigenação e evitar uma mistura desses povos e dessas categorias sociais, tá certo? É interessante a gente observar que em 1948, né, quando é oficialmente instalado o regime de apartheid na África do Sul, isso acontece através do Daniel François Malan, certo? Que é o primeiro-ministro da época e que é um pastor protestante da Igreja Reformada Holandesa, né? Isso, gente, é muito emblemático, né? Nós estamos falando de um cristão, né? A gente não deve questionar a religião alheia, mas nesse caso, os brancos holandeses, eles diziam que a ideologia de segregação, que a ideologia do apartheid era perfeitamente harmonizada, era perfeitamente sintonizada com o cristianismo e com a democracia. Então, eles faziam uma leitura bastante particular do cristianismo, né? Sobretudo a ideia de que a inferioridade era natural. Havia a naturalização da inferioridade, né? Até com base em passagens bíblicas, enfim, e que aquilo era a vontade de Deus, que as coisas fossem daquela forma, certo? E uma das primeiras medidas do governo da África do Sul, do Estado sul-africano, após a implantação do apartheid, foi a imediata proibição de que negros fossem membros da Igreja Protestante Holandesa, fossem membros da Igreja Reformada Holandesa. Então, as portas da Igreja Protestante Holandesa foram fechadas para os negros e para as pessoas de cor, né? Havia, então, nesse caso, a princípio, igrejas para brancos, né? Igrejas para negros e pessoas de cor, certo? E, a partir de então, essas medidas prosseguiram adiante com várias outras leis cada vez mais rigorosas nesse sentido, tá? Primeiro, os negros são impedidos de romper contratos de trabalho e serem membros da Igreja Reformada Holandesa. Foi uma primeira determinação que dava apenas aos brancos o direito do rompimento unilateral de contratos, né? Então, se o negro fosse contratado, se ele fosse explorado, se ele não gostasse do trabalho a um branco que ele estivesse prestando, ele precisava ficar até o final do tempo estipulado pelo contrato, sem o direito à rescisão de contrato, porque ele era negro, simplesmente porque ele era negro, tá? Depois, a lei de terras nativas. Essa lei de terras nativas foi terrível, porque ela praticamente isolou, confinou os negros em territórios de terras improdutivas, né, em regiões de terras improdutivas, e deu praticamente toda a terra da África do Sul para os brancos. Estatisticamente, certo, os negros eram 2/3 da população sul-africana, 2/3, e eles receberam 7,5% das terras. Então, 2/3 de negros, quer dizer, uma grande quantidade de negros, recebeu 7,5% de terras na África do Sul. Já os brancos, que eram 1/5 da população, quer dizer, uma quantidade bem menor do que os negros, receberam 92,5% de terras, né? Então, digamos assim, foi uma reforma agrária às avessas, né? Foi uma reforma agrária que buscou monopolizar o controle das terras nas mãos dos
brancos, que se tornaram grandes latifundiários, que se transformaram em grandes proprietários de terra. Pior situação ainda viveram os mestiços, as pessoas de cor, os indianos, aos quais não foi dada nenhuma terra, né? Porque a ideia era de que quanto mais mestiço, nessa época, né, era essa a ideia, quanto mais mestiço, mais degenerada é aquela raça, né? O superior é o branco, havia uma hierarquia racial, né? Foi construída toda uma hierarquia racial. O superior era o branco, certo? O homem desenvolvido, o homem europeu civilizado. O negro estava aí no meio termo, como uma raça intermediária, mais inferior. E os mestiços, os de cor, os indianos, enfim, toda sorte de mestiços, eles eram considerados as raças mais degeneradas, mais inferiores. Por quê? Porque eles não eram uma coisa nem outra, digamos assim. Então, a lógica de funcionamento era essa. Com essa lei das terras nativas, os negros só podiam viver fora dos seus próprios territórios, dos territórios que lhes foram impostos por lei, se fossem contratados de pessoas brancas, se fossem empregados, né, de pessoas brancas que os autorizassem a fazer isso. E também foi proibida, né, a adoção da prática da renda, dos rendeiros. Né? Antes do apartheid, era comum, né, pessoas brancas terem pessoas negras, né, ou pessoas de cor, como rendeiros nas suas terras, nas suas posses, trabalhando e dividindo o lucro, dividindo o fruto daquela colheita. A lei do apartheid proibiu, certo, qualquer tipo de arrendamento entre brancos e negros, né? A produção tinha que ser dada de maneira que os brancos fossem os patrões e os negros e mestiços fossem os empregados, né? Ou seja, para reforçar a dominação, para reforçar a submissão das camadas negras, das camadas mestiças, certo? Então, em 1948, como é que acontece o processo político do apartheid? Né? O Partido Unido de Jan Smuts, que era o líder do Partido Unido nesse momento, né? Havia apoiado uma noção vaga, né, e lenta de integração racial. Então, o Partido Unido era como se fosse assim um partido moderado, né? Um partido que não adotava ideias segregacionistas. Porém, esse partido perdeu as eleições, né? Quem venceu as eleições foi o partido elaborado ou construído pelos antigos descendentes dos boeres, no caso os africâners, né? Os brancos europeus. Foi esse partido que venceu as eleições. E quando venceu as eleições, houve imediatamente uma coalizão, uma aliança entre, né, no caso, o Partido Unido, que era o partido moderado, e o Partido dos Brancos, o partido que pregava a supremacia racial branca e que pregava a segregação, tá? E essa filosofia do apartheid foi, então, implementada a partir de princípios ditos cristãos e democráticos. Eu vou ler para vocês só um trechinho aqui, tá, de uma declaração do Partido dos Afrikaners, né, tentando justificar o porquê o apartheid era cristão e era democrático. Né? Abre aspas. A política da segregação racial se baseia nos princípios cristãos do que é justo e razoável. Né? Se baseia nos princípios cristãos do que é justo e razoável. Seu objetivo é a manutenção e a proteção da população europeia do país como uma raça branca, pura e também a proteção dos grupos raciais indígenas como comunidades separadas em suas próprias áreas. Ou seguimos o que no final significará o suicídio da raça branca, ou tomamos o curso da segregação. Então, a ideia é essa, é de que o apartheid é cristão, de que ele é democrático, né? É uma falácia que foi construída aí, né? Uma mentira, né? Para legitimar, na verdade, um sistema opressor. E a ideia era que, se não fosse realizado o apartheid, os brancos iam ser destruídos racialmente. Eles iam ser dizimados, eles iam sumir do mapa ali da África do Sul. Não se cogitava a possibilidade de uma integração racial
né, de um país construído sob bases multiétnicas, multirraciais, digamos assim. Não havia essa ideia ainda. Havia apenas a ideia etnocêntrica, né, centrada no homem branco, de que era preciso separar todos de acordo com a sua cor, de acordo com a sua origem, certo? Então, o que é que aconteceu? Como para o partido branco, o Partido dos Africâners, a África do Sul não era um país, não era uma nação, mas sim um conjunto de nações diferentes, né? Um conjunto de povos diferentes, então foram criadas o quê? Quatro grupos raciais, né? A África do Sul foi dividida em 4 grupos raciais: os brancos, os negros, os de cor, que são os mestiços, e os indianos. Então, brancos, negros, os de cor, que são todos os mestiços, né? Os intermediários, digamos assim, e os indianos, aqueles descendentes que vieram da Índia, né? Os imigrantes, enfim, ou descendentes desses imigrantes indianos, tá? A África do Sul foi dividida em mais de 13 nações ou federações raciais. Então, a África do Sul foi retalhada, né, como uma colcha de retalhos, assim, né, em republiquetas, certo? Em republiquetas ditas autônomas, consideradas autônomas, mas que, na verdade, tinham pouco poder decisório, certo? Pouquíssimo poder decisório, porque o governo central branco é quem, na verdade, detinha o poder de polícia, o armamento, né? Ou seja, todo o aparato bélico, o aparato de repressão, era detido pelo governo central, dominado pelos brancos, né? Essas republiquetas, essas nações, ficaram conhecidas como bantuzões, né? Palavra originária do Bantu, né? Do Bantu, que é uma palavra africana também, certo? Então, o que aconteceu? A ideia era passar uma informação de que, não, vocês negros, vocês mestiços, vocês indianos, têm as suas próprias comunidades, as suas próprias repúblicas, né? Seus próprios estados tribais. Vocês são autônomos, vocês têm um grau de decisão, vocês têm um certo poder decisório, né? Nós não interferimos. Virem-se, né? Deixar, então, digamos assim, os negros, os mestiços, a sua própria sorte, sem a assistência do Estado Central, que era o Estado mais poderoso, digamos assim, ou poderoso, né? E evitar os contatos, evitar qualquer tipo de mistura. Gente, para definir as raças, né, para definir quem pertencia à raça tal, foi criada uma identidade racial, certo? Uma espécie de carteira de identidade racial que era obrigatória para todas as pessoas maiores de 18 anos. Todas as pessoas precisavam portar esse documento de identidade racial. E no caso daquelas pessoas que pertenciam aos grupos intermediários, certo? Aos mestiços, que às vezes era difícil definir, né, a qual raça, abre aspas, pertencia determinada pessoa, então foram criados conselhos e organismos pseudocientíficos, né, para determinar essa racialidade das pessoas, essa filiação racial, certo? E nesse processo, várias famílias foram separadas, porque muitas vezes a banca examinadora daquela pessoa queria dizer se ela era de uma raça ou de outra, enfim, a qual raça ela pertencia, em qual grupo ela se enquadraria. Muitas vezes o pai ficava num grupo, o filho no outro, né? O irmão num grupo, o outro irmão em outro grupo racial. Então, isso gerou separação de famílias, divisão, né, dos grupos, das comunidades indígenas, das comunidades nativas, melhor dizendo, perdão, certo? E criou todo um transtorno social, toda uma problemática social, cujos reflexos são sentidos até os dias de hoje, né? Problemas políticos, problemas de conflitos étnicos, problemas econômicos, que são o reflexo, certo, dessa política tão nefanda, tão avassaladora do apartheid, certo? A Lei das Áreas de Agrupamento, de 1950, proibiu o contato entre pessoas de raças distintas nos assentamentos, né? Então, nos assentamentos, naqueles lugares onde moravam brancos e negros,
foi proibido qualquer contato entre pessoas de raças diferentes, certo? E em 1951, o Estado branco autorizou a demolição de favelas dos negros à força, né? Então aí vem a violência do Estado branco, a violência do apartheid, autorizou a demolição de favelas para a construção de casas pelos brancos apenas para os empregados. Então, se você vivesse numa determinada área, mas você não quisesse viver como empregado de ninguém, por ser negro ou por ser mestiço, por ser de cor, você não tinha o direito de viver ali se virando do seu próprio trabalho, né, se sustentando. Você tinha a sua casa demolida naquela favela, naquela comunidade negra, né, ou mestiça, e você era obrigado, né, a ir para uma casa construída pelo seu patrão branco, tá certo? E só os brancos, só os patrões brancos tinham esse direito, né? A serem beneficiados por essas leis segregacionistas, tá? Em 1949 vem a lei da proibição dos casamentos mistos, obviamente, que para evitar os contatos entre negros e brancos, se proibia o casamento, né? Se proibia as relações conjugais interraciais, digamos assim. E em 1950, a lei da imoralidade foi além, proibiu todo e qualquer contato sexual, né, entre raças distintas, né? Então, o conceito de moralidade, vê que o nome da lei é Lei da Imoralidade, né, que proíbe os contatos sexuais interraciais. O conceito de moralidade está atrelado ao conceito de raça, né? É uma moralidade racial, digamos assim. É uma moralidade que não se pauta, que não se baseia na ética, nas características comportamentais das pessoas, na maneira de ser, no caráter, não. Mas a moral estava atrelada à raça a qual você pertence. Até porque, como eu já falei, é recente ainda, né, as relações baseadas no determinismo, como colocaram aí no chat, né? Exatamente. As relações sociais, as relações humanas, todas elas baseadas no determinismo cientificista, no determinismo do darwinismo social, tá? Então, havia a crença de que o caráter das pessoas, né, a tendência a certos crimes, a tendência a certos comportamentos desviantes era herdado, né, era a herança dessa suposta diferença racial, dessa suposta inferioridade racial genética, que na verdade nunca se comprovou e que na verdade hoje foi colocada por terra pelas pesquisas genéticas, tá certo? Em 1953, a Lei da Reserva dos Benefícios Sociais disse o seguinte: o Estado africano, né, o Estado sul-africano, composto e dirigido pelos brancos, não tem obrigação de fornecer serviços públicos, serviços sociais públicos como saneamento básico, educação, assistência hospitalar, assistência social, transporte, de igual qualidade para negros e brancos e pessoas mestiças. Não tem obrigação. O Estado tem a obrigação de fornecer o serviço, né? Claro que o serviço de melhor qualidade vai para os brancos, certo? E o que sobrar, né, os serviços de pior qualidade, fica com os negros e os mestiços, tá? Então, nesse caso, os negros eram obrigados a se submeter a serviços sociais de baixa qualidade, certo? Sem poder reclamar, porque a própria lei determinava isso. A própria lei determinava que o Estado ele era desobrigado dessa isonomia na prestação dos serviços, certo? Ou seja, o Estado não era obrigado a tratar todos como iguais perante a lei no que tange a prestação dos serviços, certo? Em 1956, a segregação do local de trabalho foi aprovada, né? Ou seja, a pessoa poderia ser discriminada por N razões apenas em função da sua cor dentro do seu ambiente de trabalho, certo? É interessante notar que em 1950, né, o comunismo ele é banido da África do Sul por ser considerado uma ideologia subversiva, uma ideologia de esquerda capaz de corromper
e contra os interesses do Estado sul-africano, né? Então, veja que a perseguição ao comunismo, né, e à esquerda e ao pensamento de esquerda não é de hoje, né? Nós vemos aí esse ressurgimento das ideologias anticomunistas, né, o neofascismo no contexto político brasileiro atual, nós vemos esse ressurgimento, mas já na África do Sul, no começo do século XX, né, o comunismo era visto como um fator de degeneração, como uma ideologia capaz de, digamos assim, desvirtuar os ideais de pureza racial branca, né? Então, todos aqueles grupos comunistas, ou mesmo de sindicatos, de partidos políticos, ligados à igreja, a movimentos sociais, que tinham qualquer filiação ou qualquer afinidade ideológica com o comunismo, ou pelo menos com a esquerda, com os ideais esquerdistas, foram proscritos, foram proibidos na África do Sul, certo? A fim de evitar que, digamos assim, esses movimentos pudessem articular revoltas, rebeliões contra o regime de segregação, contra o apartheid, certo? Com a criação dos bantustões, que eram as republiquetas, as repúblicas sul-africanas compostas por negros, nesse momento, tá? Os cidadãos negros e de cor, em geral, cidadãos mestiços também, perderam a sua cidadania sul-africana. Eles tinham uma cidadania de segunda categoria, né? Uma cidadania que não dava a eles muitos direitos, né? Eles eram cidadãos da sua pátria tribal e não cidadãos da África do Sul. E como cidadãos de segunda categoria, como cidadãos da sua pátria tribal apenas, eles não tinham direito à participação nas decisões políticas, nos destinos da África do Sul. E por isso estavam sempre obrigados a se sujeitar às normas, às diretrizes ditadas pelos brancos que estavam no poder, tá? A Lei da Educação Banto, de 1953, foi uma maneira, por exemplo, de segregar o currículo, né? Segregar as escolas, fazendo com que os negros e pessoas de cor tivessem uma educação de caráter muito elementar, de caráter muito tecnicista, e até subtecnicista, na verdade, menos que tecnicista, para que essas pessoas pudessem ser, essas pessoas negras, continuassem a ser apenas executadores de tarefas, ou seja, fazedores de trabalho braçal, desenvolvedores de trabalho pesado, né? Enquanto aos brancos era reservado um currículo voltado para o desenvolvimento de habilidades ditas superiores, né? Trabalhos de gerência, de chefia, cargos considerados socialmente mais elevados e economicamente mais valorizados dentro da África do Sul. Tá? Então, foi um currículo montado também para a Lei Banto, a Lei da Educação Banto, de 1953, foi um currículo montado para segregar a educação, para colocar de lados opostos brancos com direito a uma educação ampla, voltada para profissões consideradas nobres e valorizadas, e negros para uma educação restrita e limitadora, voltada para profissões de trabalho braçal e de cargos inferiorizados, tá? Então, vejam que há todo um processo de instalação das leis do apartheid, né? Como eu falei, as coisas não aconteceram do dia para a noite, foram crescendo, foi um processo contínuo, né? Sistemático, mas gradual de adoção de medidas segregacionistas. Mas, obviamente, que os sul-africanos não iriam ficar de braços cruzados, no caso, os sul-africanos negros e mestiços, enfim, as camadas sociais desvalorizadas e tolhidas e marginalizadas pelo sistema do apartheid, não iam ficar de braços cruzados, certo? Foi fundado em 1912 o partido chamado Congresso Nacional Africano, CNA, que teve em Nelson Mandela um dos seus precursores, além de outros também, certo? Nesse partido, várias autoridades locais, inclusive muitos religiosos, né, muitos
pastores de igrejas cristãs também, e aí vem essa questão, né? Eu falei no início que o primeiro-ministro, François, ele era protestante reformado. Então, a gente se envergonha por um cristão, né, ter dado o pontapé inicial, junto com a sua categoria, no regime de apartheid. Mas é bom que se diga também que outros cristãos tinham visões diferentes, para não generalizarmos, né? Tinham visões avançadas, tinham visões progressistas nesse sentido, e se juntaram ao Partido Nacional Africano para lutar contra o apartheid, certo? Em 1952, houve um episódio chamado Grande Desafio. Nesse episódio do Grande Desafio de 1952, milhares de negros infringiram deliberadamente as leis raciais, né? Circulando por áreas as quais não lhes era permitida a circulação, praticando atos, né, que eram legalmente reprovados pelo fato de serem negros. E a ideia foi, essas infrações deliberadas, essas infrações propositais, provocariam prisões em massa de negros, né? E isso levaria ao imediato colapso do sistema carcerário, do sistema penitenciário. Era uma forma de, digamos assim, tentar implodir o sistema repressivo segregacionista, né? A partir da superlotação das cadeias, né? Destruir o sistema de dentro para fora. Mas esse plano não deu certo. Por quê? Porque as estratégias dos brancos perceberam essa intenção e prenderam poucas pessoas. Apenas 8 mil pessoas foram presas nesse momento, segundo dados daquela época, certo? O Albert Luthuli recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela sua resistência pacífica, né? Então, no primeiro momento, houve essa tentativa de resistência pacífica, semelhante ao que foi visto na resistência pacífica dos indianos contra o Império Britânico, liderada por Gandhi. A ideia de autonomia, de desenvolvimento, de não agressão, né, mas de não concordar com aquele domínio, com aquela invasão. A ideia da passividade ativa, ou seja, a ideia de não pegar em armas para se rebelar contra o governo civil, mas de ir aos poucos sabotando, boicotando, sem violência, o sistema. Porém, com o passar dos tempos, né, os líderes sul-africanos, os líderes negros sul-africanos, como Mandela, foram vendo que, infelizmente, essa resistência pacífica não estava alcançando os objetivos almejados, os objetivos a que ela se propunha. E foi dado início a ações mais violentas, incisivas, certo? Como, por exemplo, o episódio de 21 de março de 1960, conhecido como o Tragédia de Sharpeville, né? Na tragédia de Sharpeville, um protesto negro, né, com milhares de pessoas contra o apartheid, foi severamente reprimido pela polícia, né? E a polícia matou 69 pessoas e feriu 180 com tiros pelas costas. E é claro que a justificativa das autoridades policiais era sempre a mesma, né? A mesma que se deu agora nas manifestações nos Estados Unidos contra o racismo, contra o racismo estrutural nos Estados Unidos, de que a polícia estava apenas respondendo à agressão dessas hordas de desordeiros, de negros descontrolados que querem destruir o Estado, que querem destruir o aparelho estatal sul-africano. A ideia era sempre essa, né? E aí a gente pensa naquela frase famosa do grande teatrólogo, poeta e militante marxista Bertolt Brecht, né? Que diz que do rio que tudo arrasta, disse que é violento, né? Mas das margens que o comprimem, né, que o cercam, não se diz que é violento, né? Então, na visão do dominador, né, esse rio que tudo arrasta, que o Bertolt Brecht fala, né, que eram os manifestos, que era a luta violenta, muitas vezes, pelo fim do apartheid, era violento. Mas as margens que comprimem o rio, né, que cerceiam, que era o próprio sistema opressor, era o próprio sistema de apartheid, esse não era considerado violento. Então, é uma lógica do opressor, uma lógica, na verdade,
do homem branco nesse momento, certo? É importante frisar também as pressões internacionais para o fim do apartheid, né? A ONU, ela já havia aprovado resoluções como a resolução 1761 de 1962, né? Por essa resolução, ela condenou a ONU o apartheid como uma política racista, desumana, como uma política que não tem sentido, que não é racional, certo? E solicitou que todos os países integrantes, os países membros da Organização das Nações Unidas, rompessem relações militares e econômicas com a África do Sul. Uma tentativa de, digamos assim, pressionar o Estado sul-africano a abolir o apartheid, né? Porém, essa resolução da ONU, segundo os estudiosos, ela surtiu um efeito mais simbólico do que efetivo, do que um efeito real, certo? Porque a África do Sul continuou conseguindo se manter ali mesmo, apesar dos embargos econômicos, das sanções e da reprovação internacional da ONU de outros países, certo? Dos países membros da ONU a ela continuou conseguindo manter o apartheid, certo? Mandela vai ser condenado à prisão no fim de 1963, porque ele vai conduzir alguns eventos de sabotagem e de boicote às instituições estatais segregacionais africanas, né? Então, como, por exemplo, colocação de bombas em alguns gabinetes do Estado sul-africano, né? Alguns pequenos atentados, embora isso tenha sido de pequena monta, isso foram atentados pontuais, até porque quem detinha, como eu falei, o monopólio do armamentismo, o monopólio da força e da violência, era o Estado africano controlado pelos brancos. Mas Mandela e os lutadores pelo fim do apartheid, pela igualdade racial na África, eles tentaram se mover aí dentro dessas estreitas margens de atuação, né? Promovendo alguns atentados, algumas sabotagens, alguns boicotes. E por isso ele foi preso, então, em 1963, acusado de traição, né? Acusado de traição. Então, chega a ser hilário, né? Essa acusação de alguém que estava lutando para, digamos assim, libertar-se de uma pátria opressora, de uma pátria que era madrasta, que tratava os filhos de maneira desigual, mas assim ele é acusado, tá? Em 1974, é estabelecido um decreto, né, chamado Afrikaans. E esse decreto, ele obriga todas as escolas de ensino elementar a ensinar, né, no caso, aos seus alunos, foi na cidade de Orland West, né, a ensinar todos os seus alunos em Afrikaner, né, que era a língua do colonizador, a língua branca, né? Então, os estudantes estavam sendo, digamos assim, violentados pela língua do colonizador, né? Eles não tinham o direito de aprender na sua própria língua, né? Então, essa determinação foi altamente improdutiva, certo? E altamente controversa, gerou uma série de protestos. Inclusive, as crianças se mobilizaram e foram às ruas, certo? Muitas delas apedrejaram carros da polícia, né? E isso tocou fogo na África. Houve uma onda de movimentos generalizada, de movimentos violentos generalizada, ao qual a polícia respondeu com muita força, né? Com muita truculência também. Mas isso serviu para que os olhos da opinião pública mundial se voltassem cada vez mais para a África do Sul e tornar a situação insustentável. A África foi, aos poucos, ficando internacionalmente isolada, até porque a ONU, né, e outros países, mesmo países não membros da ONU, começaram a pressionar os grandes investidores internacionais, as empresas que tinham capitais na África do Sul, que tinham interesses econômicos na África do Sul, começaram a pressionar essas empresas, a ONU começou a fazer isso, para que a África do Sul não entrasse mais no comércio com essas empresas, ou seja, para que
as transações comerciais fossem abolidas. Então, houve um boicote sistematizado à África do Sul, um boicote nos turismos, nos eventos, por exemplo, os competidores esportistas da África do Sul eram impedidos, eram tolhidos de participar de eventos internacionais, tá? O turismo, a cultura, né, da África também ficaram comprometidos com essas medidas restritivas, certo? E isso abriu o caminho para o fim do apartheid, né? A África do Sul, a partir do presidente Klerk, em 1989, perdão, percebeu que era impossível manter aquela situação, né? Que a África não poderia ficar como uma bolha de sabão isolada no meio do mundo, recebendo pressão de todos os lados, certo? E dessa forma imune a todos esses processos de boicote, de interferência internacional e também ao caldeirão social que fervia dentro da própria África do Sul. Então, os levantes, né, internos, digamos assim, que foram vários, obviamente, houve lutas internas, que são fatores endógenos, fatores de dentro da própria África do Sul, e a pressão internacional foram fatores importantíssimos para o fim do regime de apartheid, o fim da segregação racial. Então, em 1989, o presidente Klerk declara que a política do apartheid havia fracassado, que ela não conseguiu, digamos assim, os seus objetivos iniciais e sinalizou que a proibição aos outros partidos, né, além do partido do Estado, do partido oficial, iria ser retirada. E assim, né, o Congresso Nacional Africano, que era o partido do próprio Nelson Mandela, voltou a funcionar e atuar. E em 1989, Mandela, então, é libertado da prisão, tá certo? E a partir de então, houve uma progressiva abolição de todas as leis da segregação, né? As leis foram sendo gradualmente abolidas, né? E o apartheid foi sendo desmantelado, desconstruído enquanto sistema. E isso tudo culminou em 1994 com a eleição do Nelson Mandela como primeiro presidente da África do Sul por meio de eleições livres, né? Em um sistema, digamos assim, não ditatorial, não opressor, tá certo? O Mandela, que é uma figura controversa, obviamente, né? Uma figura de tão grande vulto não pode ser uma unanimidade, né? Ele é unanimidade no sentido de que reconhecem o seu valor enquanto lutador pela liberdade, pelo fim do apartheid, das causas sociais africanas, mas alguns o criticam por ele ter flertado com alguns governos autoritários em alguns momentos, né? Mas em que pesem essas críticas, em que pesem essas considerações, nós não podemos retirar de Mandela esse mérito de grande líder, né? De grande potencializador, né? De grande baluarte da luta sul-africana contra um regime tão perverso quanto foi o apartheid, tá? E em 2003, certo? O presidente Thabo Mbeki, né? Ele, seguindo a orientação dos partidos políticos e da Comissão da Verdade, que foi uma comissão fundada lá na África do Sul para estudar e trazer à tona, né? E investigar todos os processos de tortura, de processos de violência, de tortura e de repressão ocorridos durante o regime do apartheid. Então, foi sugerido por essa Comissão da Verdade ao presidente, Thabo Mbeki, que ele pagasse, né, indenizações no valor de 85 milhões de dólares, né, às vítimas, né, ou uma parte dessas vítimas do apartheid. No caso, a 22 mil vítimas do apartheid que foram estudadas e foram catalogadas
pela Comissão da Verdade, certo? E essa indenização foi paga num valor um pouco menor, mas foi, de certa forma, uma reparação. Nós sabemos que dinheiro não repara tudo, né? É apenas uma indenização, uma compensação monetária, que, na verdade, o que repara, se é que há reparação para tamanha barbárie que foi cometida durante o regime do apartheid, é que a história não se deixe silenciar no sentido de narrar, né, toda a crueza, né, é irreparável, exatamente, como foi colocado pelo Lídio, né, mas que a história não se cale ao narrar toda a crudeza, né, toda a violência, a irracionalidade desse sistema de apartheid, para que fique também para a história, né, uma lição, a lição de que nós precisamos lutar para que tempos como esses não possam voltar. Porque nós olhamos para o passado, muitas vezes de maneira distanciada, como historiadores, ou mesmo como cidadãos comuns, enfim, e pensamos, puxa, ainda bem que hoje nós temos uma suposta igualdade racial, né, no nosso país, ou mesmo lá na África do Sul, em outros lugares. Mas, na verdade, hoje no Brasil nós temos uma democracia racial. Nós temos um racismo velado, um racismo que se esconde por trás, né, das estruturas políticas, das estruturas econômicas, um racismo enraizado e estruturado, né, na nossa sociedade. Isso precisa ser combatido, isso precisa ser mitigado através da nossa atuação. E a história é mestra, ela nos serve para ensinar essas questões e nos serve para refletir qual o nosso papel na construção de uma sociedade mais justa, numa sociedade mais igualitária. Os Estados Unidos da América vivem uma situação de um apartheid não legal, não institucionalizado, na minha visão, né? Lá também houve uma série de lutas, né, que culminaram com a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, entre o Norte e o Sul, certo? E é interessante notar que lá também há grupos, infelizmente, cristãos e que são supremacistas, que insistem que a escravidão tem sua justificativa, inclusive na Bíblia, certo? Vários filmes abordam essa questão, vários documentários tratam dessa visão do branco, né, do branco supremacista norte-americano, certo? E há, inclusive, o renascimento de grupos de extrema-direita nos Estados Unidos que querem reviver esses valores supremacistas e que protestam contra o Estado pelo fim da escravidão. Por isso, a vigilância é o preço, né, que nós temos que pagar, né? O preço da liberdade ou da democracia é a eterna vigilância. Precisamos, de fato, estar atentos.